Ok. Um dente vai ser pilar de uma ponte. É melhor fazer endo ou não? E aqui, curiosamente, eu não estava à espera desta resposta, mas tivemos 64% de respostas sim, ou seja, segundo os colegas que aqui responderam, se um dente vai ser pilar de uma ponte, pelo simples, pelo não, é melhor fazer uma endodontia, e 36 disseram que não. Em que é que nós ficamos? Olha, eu não acredito muito, e acho que vai ser a minha opinião, na endodontia preventiva. Acho que, Concordo plenamente. pronto, acho que quando pedimos, ou quando eu peço um tratamento endodôntico, temos de ter um diagnóstico, temos de perceber se é necessário ou não e porque é que Claro. vamos fazer um tratamento endodôntico. Acho que um dente que vai ser pilar de uma coroa não necessita obrigatoriamente de um tratamento endodôntico. Uhum. E o contrário também é válido. Não é por termos um dente com tratamento endodôntico que temos que lhe fazer uma coroa. Ok? Exatamente. E isso também é uma boa pergunta, porque também é uma boa conclusão, no fundo, que estás a dizer, porque também existe muito essa questão ao contrário, não é? E nós sabemos que há muitas clínicas que ainda têm um bocadinho esse pensamento, e muitos médicos dentistas que pensam, se o dente vai ser endodonciado, então tem obrigatoriamente que receber uma coroa. Ok? Não, 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 não. E sobretudo, nos dias de hoje em que nós temos outro tipo de soluções terapêuticas para um dente endodonciado, faz cada vez menos sentido fazermos coroas. Podemos fazer reconstruções tipo overlays, que nos poupa muito mais estrutura dentária e, portanto, acho que nem uma coisa nem outra são obrigatórias. Exatamente. Eu esta pergunta, na verdade, eu acho que eu posso também ter induzido um bocadinho, quer dizer, a resposta tinha que ser, na minha opinião, liminar, conforme nós dissemos. Resposta, não. Ok? Porque no fundo a ideia era, a pergunta estava muito em aberto, ou seja, só porque o dente vai ser pilar de endo tem que ser feito um tratamento endodôntico, a resposta é não. Só que obviamente podia haver ali um depende, não é? Quer dizer, pode haver determinadas situações em que o tratamento endodôntico pode eventualmente ser indicado por razões prostodônticas, se houver um envolvimento do espaço pulpar, porque o preparo é um preparo mais invasivo por qualquer razão, ou porque o dente tem algum Tens um tipo de dente mais rotação. fidelizado, assim, Exatamente, em mais que haja ali fidelizado uma as rotação do dente reposição, sim, sim. que para modificarmos ali um bocadinho a posição ou a anatomia daquele dente, vai haver ali uma invasão do espaço pulpar e de facto aí pode haver um tratamento endodôntico, aí será preventivo ou por indicação prostodôntica, mas que tem que ter, Serão aquelas situações claro, excepcionais. exceção à regra e que tem indicações muito específicas. Portanto, a ideia aqui era um bocadinho eliminar aquela ideia preconcebida de que é melhor fazer endo, porque a ideia que eu acho que está um bocadinho na mente dos colegas que dizem isto é aquela dúvida existencial de e se depois da ponte estar colocada nós temos um problema endodôntico, porque eu acho que esse é o grande receio. E na verdade, quando eu dou os cursos de endodontia falo muitas vezes nisso, sobretudo quando falo na parte dos retratamentos, que um retratamento em que temos uma coroa ou uma ponte dificulta em grau de dificuldade imensamente. Portanto, sempre que possível, nós devemos fazer a remoção da coroa ou da ponte, porque isso, do ponto de vista endodôntico, vai nos facilitar imenso todo o nosso trabalho. Agora, é óbvio que isso traz implicações, porque naturalmente muitas vezes a estrutura depois vai ter que ser repetida, ou já não vamos conseguir fazer a desinserção ou a descimentação e uma nova cimentação mantendo tudo exatamente como estava. Portanto, eu Que é o entendo um que bocadinho acontece. essa questão, que é o que acontece muitas vezes, não é? Sim. Mas hoje em dia, até pelo tipo de coroas e aqui no caso estamos a falar de coroas, até pelo tipo de coroas que fazemos, nós hoje em dia conseguimos fazer preparos muito menos invasivos do que aquilo que fazíamos, e falando na generalidade dos casos, não nesses casos excepcionais, como estavas a dizer, de correção de posições ou de rotações, mas na generalidade dos casos nós conseguimos fazer preparos muito menos invasivos, ou seja, desgastamos muito E menos muito menos dentro. agressivos por causa disso, não é? Sim, sim, sim. Desgastas muito menos dentro para conseguires fazer uma coroa. Primeiro porque consegues, por exemplo, fazer preparos verticais que te invadem menos a estrutura dentária, removes menos estrutura dentária, porque os materiais também te permitem ter espessuras mais reduzidas e com isso também precisares de reduzir menos o dente para conseguires fazer a coroa. Por isso, de uma forma geral, acho que podemos dizer com certeza que não vamos fazer endodontia num dente só porque vai levar uma coroa. Portanto, nós podemos perfeitamente e fazemos coroas em dentes que não têm tratamento endodôntico e que não precisam desse tratamento endodôntico. Se no futuro, imaginando que o dente desenvolve uma pulpite e é necessário um tratamento endodôntico, bom, depois aí temos sempre as duas hipóteses. Uma, através da coroa, que tem, de facto, para a endodontia um grau de dificuldade maior,
ou eventualmente ter que remover a coroa e refazê-la, que não é todo o desejável. Claro. Até porque muitas das vezes, e isso é uma das coisas que eu também refiro, já agora até posso dar aqui um bocadinho uma nota do ponto de vista da endo. E regra geral, quando nós temos uma patologia endodôntica com uma coroa que já está colocada há muito tempo, etc., por norma, nós sabemos inclusivamente que os estudos assim o demonstram, que a maior parte das vezes a causa principal de fracasso endodôntico é a infiltração coronária. Acontece muitas vezes que essas coroas ou essas pontes já têm problemas, ou já têm uma zona de desajuste, ou já têm uma zona de infiltração, ou seja, no fundo já eram estruturas que necessitariam de ser substituídas. Portanto, logo à partida já temos aí um problema e no fundo o problema endodôntico acaba por ser um reflexo do outro. E nesses casos não remover pode inclusivamente até ser pior um bocadinho a emenda que o soneto, porque no fundo podemos estar a deixar a causa da patologia lá, ou uma infiltração, ou uma cárie secundária, que o dente vai fracassar à mesma, quer dizer, no fundo vamos estar a fazer um tratamento endodôntico e o problema de base, que no fundo até foi o que causou aquele problema endodôntico, mantém-se lá. Portanto, eu diria que, regra geral, as exceções desses casos que dizias, e bem, que podem ser feitos através da coroa, o que nós chamamos a endotranscoronal, ficaria um bocadinho mais reservada para aqueles casos de pontos ou coroas muito recentes e que fizeram com que o dente, por alguma razão, desenvolvesse uma pulpite irreversível. E que normalmente são situações recentes. Mas que mantém um bom selamento Exatamente, porque são normalmente estruturas recentes que foram colocadas há relativamente pouco tempo e que à partida estão bem ajustadas e que têm a esse nível uma situação perfeitamente assegurada. E nesse caso eu diria que é a exceção à regra, que nós eventualmente podemos saltar um bocadinho por essa necessidade, sabendo de antemão que isso vai dar mais trabalho, mas pronto, mas é da maneira como nós evitamos ter que estar a repetir toda uma estrutura nova, etc., com todo o prejuízo que isso traz. As outras situações eu diria que na maior parte dos casos o problema já vinha atrás e se calhar até já era recomendável substituir aquela ponte ou aquela coroa.